noite, está no ar o Câmara Entrevista e o meu convidado de hoje é o vereador Alex Necker, do PCdoB. Ele que nas últimas eleições recebeu 915 votos e está no seu primeiro mandato. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. É sempre um prazer retornar à TV Câmara. Bom, a gente está no último ano desta legislatura, faltam poucos meses para as eleições e a minha primeira pergunta é: que avaliação o senhor faz, então, deste mandato? Olha, quando eu me apresentei como candidato para a população de Passo Fundo, eu tracei algumas linhas de atuação. Seriam as linhas ligadas ao movimento de juventude, à educação, à saúde e ao movimento cultural. Defendemos a recuperação dos espaços públicos, tanto de esporte e lazer, como da área cultural. E é óbvio que a população sabe que o vereador ele não é o construtor, ele não é o que executa as obras. Mas um mandato ele faz a diferença quando ele consegue construir o diálogo com os diversos setores que estão envolvidos nas demandas e consegue fazer com que essas demandas possam chegar a um bom termo. Eu acredito que o nosso mandato ele tem uma característica de bastante diálogo com várias frentes e também de encaminhamento dessas demandas. Então me parece que ele é um mandato que, naquilo que eu propus no processo eleitoral e que nós apresentamos durante esses 3 anos, quase 3 anos e meio de mandato, ele está cumprindo o papel. Ele tem dialogado com a sociedade e ele tem apresentado coisas concretas daquilo que a gente vinha defendendo. Então me parece que é um mandato que vai ser... Eu sou pré-candidato à reeleição, né? Então ele vai receber a avaliação do conjunto da população agora nesse processo eleitoral. Mas eu considero que a gente tem feito dado um grande passo no sentido de cumprir com aquilo que a gente estabeleceu de contrato, de acordo, de proposta com a população. Que leis, então, hoje estão em vigor no município que partiram do seu gabinete? Olha, na verdade, os projetos de lei feitos pelos vereadores, a gente tem inúmeras leis na cidade que muitas vezes elas não alcançam um êxito, né? Não são efetivamente, não fazem a diferença no dia a dia. Então nós calcamos muito em apresentar projetos de leis que pudessem efetivamente fazer a diferença para a população. Alguns, infelizmente, pela questão da legalidade, não puderam virar leis, mas viraram indicações importantes para o município e estão sendo avaliadas, algumas já implementadas. A gente apresentou, por exemplo, a lei para inserir no currículo básico da educação a discussão da Lei Maria da Penha, que a gente acha que é importante que a nossa juventude ela discuta essa questão do fim da violência contra a mulher, e isso começa desde criança para que a gente possa ter cidadãos, homens e mulheres que se respeitem mais, que evitem e principalmente que as mulheres não sofram violência. Nós apresentamos um projeto de lei que era da criação da central de matrículas para a educação infantil, que infelizmente acabou não sendo aprovado pela Casa, mas que já encontra eco dentro da Secretaria Municipal de Educação na possível implantação dela já a partir do ano que vem. Então hoje, por exemplo, nós temos uma demanda na rede de educação infantil do município muito grande, onde várias famílias se inscrevem em 4, 5 escolas para poder garantir a vaga para o seu filho. E nós achamos que com a central de matrículas isso vai mudar o quadro municipal. A gente vai ter, as famílias vão procurar um único local, vão inscrever a sua criança, a secretaria vai poder ter um mapa mais real da situação, do número de vagas que possam estar não sendo ofertadas e das crianças que estão demandando. Nós temos a lei que foi uma lei bastante importante, que no futuro vai fazer uma diferença bastante grande para o município de Passo Fundo, que é que estabelece uma política de parcerias públicas-privadas entre o município de Passo Fundo e empresas e instituições que possam se somar no esforço do município de dar resposta às demandas da população. São todas questões que foram construídas nesse mandato, mas ao mesmo tempo eu preciso ressaltar que os projetos de lei eles são tão ou iguais importantes como as articulações que os mandatos fazem. Quando a gente procura
vai numa área, por exemplo, de ocupação para construir o diálogo entre os ocupantes que estão lá, a companhia a RGE de eletricidade, a companhia de água para garantir o acesso à água. Quando a gente senta a dialogar com a Secretaria de Habitação, com o governo do município, com o Poder Judiciário para mediar esses conflitos, eles também são importantes porque garantem a cidadania a um grande número de pessoas. Exatamente isso que eu quero lhe questionar, já que esse diálogo entre ocupantes e Poder Executivo tem sido marcante ao longo do seu mandato. A gente teve recentemente no Záquia, né? Recentemente no Záquia. E como o senhor avalia, então, toda essa mobilização que vem acontecendo no município, já não é de agora, é um bom tempo, com o Poder Executivo. O Poder Executivo, o Parlamento Municipal está fazendo a sua parte, então, neste fator? É óbvio que nós temos, acho que sim, acho que tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo têm feito e têm empenhado esforços para buscar soluções nessas demandas. É óbvio que nem sempre é possível alcançar 100% de êxito em todas elas. Para a pessoa que está nos assistindo, para ter uma ideia, em Passo Fundo existem quase 50 ocupações na cidade. Isso envolve um universo muito grande de famílias. Algumas ocupações em áreas que estão sendo regularizadas, que estão sendo legalizadas nesse processo, e outras áreas que ainda estão demandando a atenção do poder público e resolução, inclusive, de questões econômicas, porque são áreas que possuem proprietários e que necessita que o poder público, tanto o governo municipal como as demais esferas de governo, governo estadual e federal, possam construir mecanismos para que essa população que hoje busca nas ocupações a garantia para ter uma habitação, possam ser no futuro, logo mais ali à frente, contemplados com algum projeto habitacional. Nós temos em vigor, depois de muito tempo mesmo, o Brasil não tinha nenhuma política pública voltada à habitação popular. Então, depois de muito tempo, se constituiu o projeto Minha Casa Minha Vida, e ele tem sido, do governo federal, ele tem sido o principal, se não o único programa e projeto habitacional no país que atende inúmeros municípios e milhares de famílias no Brasil todo. Infelizmente, com as mudanças que vêm acontecendo, em especial essa atual, a gente vem vendo uma redução da expectativa por parte de quem espera ser contemplado com o programa e uma redução no número de casas ofertadas pelo governo federal para esse programa. Isso cria uma dificuldade, mas o município de Passo Fundo tem feito um esforço. A gente já resolveu problemas de pelo menos 5 grandes ocupações da cidade. Elas caminham para a legalização das suas casas. O dado que a gente tem da sua assessoria são mais de 100 famílias que tiveram as casas... Nós tivemos, por exemplo, uma grande ocupação, que é a ocupação do Leonardo Ilha, que o município adquiriu uma área e regularizou os lotes, está no processo final de regularização, já quase fornecendo as escrituras para as famílias lá no Parque do Sol. Nós temos a experiência lá no próprio Záquia, que tu citou no início da questão aí, que lá nós resolvemos uma outra situação de ocupação, que lá já está praticamente definido, faltando única e exclusivamente o último passo, que é o fornecimento das escrituras dos imóveis para as famílias. Mas isso é um trabalho que, infelizmente, nem sempre é muito rápido, porque envolve muitas questões. E nós procuramos, na medida do possível, com diálogo, tanto com as lideranças das ocupações como com o Poder Executivo, ir mediando a situação para que nós possamos chegar a um bom termo. E as ocupações, então, nas escolas estaduais? O senhor disse no início da entrevista que a juventude foi ou é uma das suas bandeiras, né? Então, o que o senhor pode dizer deste momento que a gente vive, que está sendo histórico, né? A verdade é assim, que a juventude como um todo, ela é a potencializadora de grandes mudanças no mundo todo. Se a gente estudar a história, a gente vai ver que o movimento juvenil, os jovens em si, são eles que primeiramente levantam as bandeiras por mudanças na sociedade. E nesse movimento específico, no movimento de ocupação das escolas,
é um momento de, vamos dizer, de movimentação social em defesa da escola pública. Nós começamos aqui no Brasil com um movimento de fechamento de algumas unidades escolares no estado de São Paulo, com a única e clara justificativa de reduzir o número de estabelecimentos e criar, no meu ponto de vista, criaria uma dificuldade ainda maior para o acesso do estudante para a educação. Tu colocaria a escola distante da sua casa, tu estabeleceria, principalmente numa cidade do tamanho de São Paulo, uma dificuldade muito grande de transporte. Isso nos levaria certamente a uma grande evasão escolar. E o movimento estudantil, comandado pela União Brasileira de Estudantes, deu a resposta a esse ataque à educação, ocupando um grande número de escolas no estado de São Paulo. O que acabou, e no momento seguinte teve as denúncias de desvio de merenda escolar, e isso acabou por fazer o governador do estado de São Paulo a recuar na sua proposta de fechamento de escolas. Essa luta ela se espalhou pelo Brasil, chamando atenção para diversos outros problemas da educação. Nós temos aqui ao lado da Câmara a Escola Eulina Braga. A Escola Eulina Braga é uma escola efetivamente muito antiga, com um prédio que é o mesmo de muitos anos, que não sofreu nenhuma reforma, nenhuma atualização na sua estrutura e que continua recebendo um grande número de alunos ano a ano. Então, o movimento estudantil da escola, comandado pelo Grêmio, chegou à conclusão que era o momento de fazer reivindicações, que era o momento de fazer a sociedade e as pessoas que devem dar resposta na área da educação, em especial do governo do estado do Rio Grande do Sul, responderem às demandas. Nós estamos vendo o estado do Rio Grande do Sul muito paralisado, parece que não tem um projeto claro do que quer implementar, e a educação é uma das pastas que tem sofrido mais ataques. Não é à toa que o atual secretário de Educação acabou de pedir demissão, desligamento do governo, alegando inúmeras dificuldades em implementar propostas que possam efetivamente fazer a educação avançar. Então me parece que o movimento de ocupação, eu tenho certeza que o movimento de ocupação das escolas públicas do estado do Rio Grande do Sul, ele é um movimento reivindicatório que envolve principalmente alunos, estudantes, mas também envolve professores, pais, a sociedade, a comunidade educacional como um todo da educação, porque quer respostas para a melhoria da educação. Não é mais possível que nós vejamos a escola continuar sendo como ela era há 30, 40 anos atrás, e ainda nós vemos serem implementados ataques à educação, como vem sendo nesse momento, com o desligamento, com a falta de professores, desligamento de professores e a não reposição disso. Então nós precisamos olhar esse movimento e dizer para as pessoas que sempre tem aqui as pessoas que acham que uma ocupação é algo que é de baderneiro, não sei o quê, que eu tenho frequentado as escolas e tenho visto muito pelo contrário. Um grande número de estudantes, de jovens, que estão lá muito cientes do que eles querem alcançar e que estão muito preocupados com a sua educação e com a sua escola. Então não existe nenhuma preocupação que possa, com vandalismo, com não sei o que dentro da escola, porque quem está lá ocupando está muito centrado naquilo que quer alcançar. E a gente também viu pelas reportagens que foram produzidas aqui pela nossa equipe da TV Câmara, que todos os alunos que estão lá estão com o consentimento dos pais. Então isso também é importante que seja mencionado no momento. Então, professores também dormem nas instituições, então não é bagunça, né? É um movimento. A gente sabe que tem movimentações que acabam não sendo pacíficas, mas aqui em Passo Fundo ainda não foi o caso. Na verdade, o que nós estamos vendo é que existe um movimento de defesa da escola pública. Como já foi no passado, já teve outros momentos que a sociedade se levantou em defesa da escola, e nesse momento a sociedade está, juntamente com os professores que paralisaram suas atividades, estão em greve, se movimentando em torno da defesa da escola pública. E é compreensivo que se ocupe as escolas, porque é a forma que se tem de chamar a atenção
para as necessidades da educação no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, uma das alunas mencionou nessa reportagem que foi produzida pela nossa equipe que ela não quer que a filha dela, então daqui 30 anos, 20 anos, enfim, estude numa escola pública nos mesmos moldes que temos hoje. Verdade. Então, ela está fazendo essa mobilização, assim como os demais colegas, como os estudantes no Brasil, no Rio Grande do Sul, para melhorar a educação como um todo, não só para agora, mas para o futuro, né? É que, na verdade, os governos, na sua grande maioria, falam muito em investimento em educação, mas na hora de fazer o investimento, esse investimento é sempre fatiado. Ele é um investimento que não dá respostas para a mudança estrutural que a educação precisa. E, fundamentalmente, hoje a escola, que deveria atrair cada vez mais a atenção do jovem, efetivamente, da forma como ela está, ela acaba sendo algo que não atrai. E a juventude precisa estar dentro da escola, precisa estar ocupando os bancos escolares, porque é ali que vai se formar como cidadão. O Câmara Entrevista faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre algumas mudanças no cenário político local e também conhecer as proposições que foram apresentadas pelo vereador Alex Necker ao longo do mandato. É um minutinho só. O Câmara Entrevista já está de volta e o meu convidado de hoje é o vereador Alex Necker, do PCdoB. Vereador, a gente mencionou no finalzinho do bloco anterior as mudanças, então, que tivemos no cenário político local. Há pouco tempo, então, tivemos o ingresso de mais uma parlamentar no seu partido, no PCdoB, e como o senhor, então, avalia tudo isso que aconteceu até o momento, porque com a janela partidária, vários parlamentares acabaram fazendo essa mudança. O PCdoB acabou ganhando mais um integrante, mais uma cadeira. Isso é bom para o partido, é bom para o senhor, é bom para a vereadora Cláudia, para a comunidade como um todo? Na verdade, assim, a legislação eleitoral, ela permitiu essa mudança, e vários parlamentares, tendo em vista pelos mais variados motivos, cada um apresentou os seus, fizeram modificações, mudanças partidárias. Especificamente no caso da vereadora Cláudia, que agora exerce a liderança do PCdoB na Câmara, a vereadora Cláudia, no início da sua militância político-partidária, ela primeiramente foi filiada ao PCdoB. Ela foi nossa candidata a vereadora, juntamente com o atual deputado estadual Juliano Roso. Naquela oportunidade, nós reelegemos o Juliano vereador e a vereadora Cláudia ficou sendo nossa primeira suplente. No decorrer do processo, a vereadora se afastou do PCdoB, acabou se filiando ao Partido dos Trabalhadores, concorreu no processo eleitoral, acabou sendo eleita nesse processo eleitoral para essa legislatura. E durante todo o mandato, em que pese nós sermos de partidos diferentes, mas que nós sempre tivemos uma convivência muito harmônica e ideologicamente muito similar, muito parecida, mantivemos o diálogo sempre em aberto. E com a mudança na legislação, se criou a possibilidade da mudança partidária. A vereadora Cláudia, ela tem muito na sua atuação, a atuação característica dos militantes do PCdoB, daquilo que a gente defende para a sociedade, daquilo que a gente aponta no dia a dia, atuando naquelas bandeiras que tradicionalmente muitos não olham, que são as bandeiras das minorias. A vereadora Cláudia tem essa característica, ela atua muito nisso. Então, o retorno dela ao PCdoB foi algo, vamos dizer assim, construído com diálogo, mas que representa exatamente o retorno de uma militante que estava no PCdoB, que sempre defendeu as bandeiras que nós do Partido Comunista temos e reaproximou, vamos dizer, que o retorno dela ao PCdoB é algo muito tranquilo e de muito fácil explicação. Isso, sem dúvida nenhuma, representa para o partido um avanço importante. Nós voltamos a ter 2 parlamentares, possibilitou que eu transferisse a liderança do PCdoB para ela, eu exerço a liderança do governo na Câmara de Vereadores, e nós temos construído, a partir de então,
aproximado ainda mais as nossas lutas, as nossas bandeiras. É óbvio que cada mandato tem um segmento que atua mais, um segmento que atua menos, mas no conjunto nós somos muito bons parceiros na construção política e partidária das opiniões do Partido Comunista do Brasil dentro da Câmara. Então, na vinda da vereadora Cláudia, o PCdoB ganhou a vereadora Cláudia, ganhou a cidade de Passo Fundo por ter uma representação ainda mais ligada às questões sociais da cidade. Nas demais mudanças, eu acho que demonstra o momento político que se vive no país, de dificuldades. Alguns colegas saíram do Partido dos Trabalhadores, indo para o PSB, outros colegas saíram de outros partidos, mudando para o PMDB, PP. São momentos do processo mais da cidade, né? Alguns colegas justificaram a mudança por questões das relações internas dos partidos, outros colegas por essas relações, mas também pela questão da proximidade do processo eleitoral. E eu acho que cabe agora à população avaliar o conjunto do quadro e efetivamente ver se os parlamentares que migraram, que fizeram a troca, se eles correspondem ainda àquilo que as pessoas depositaram de confiança. É óbvio, pelo que a gente viu de mobilização aqui, que os vereadores, todos eles, têm justificativa para suas mudanças. Alguns eu ouso a dizer que efetivamente migraram para partidos que correspondem muito mais à sua militância e às suas opiniões no dia a dia. Outros fizeram as mudanças e vão agora se apresentar para a sociedade nos novos partidos. A sociedade vai ter que saber avaliar se isso é bom ou ruim. E em termos de relação de bancadas de oposição e situação, a bancada de situação recebeu a adesão. Acabou aumentando? Acabou aumentando, porque os vereadores migraram para partidos que são parte da base aliada do governo municipal, mas nós continuamos fazendo aquilo que fazíamos sempre, que é construir o diálogo a cada proposta que vem para a Câmara, mesmo com os colegas da bancada de situação, dialogando sobre as propostas e também com os colegas da oposição, porque o parlamento, ele há muito tempo deixou de ser essa questão de situação é oposição. É preciso ter diálogo, é preciso convencer, é preciso construir a maioria para aprovar as propostas. Passamos a falar agora, então, de algumas proposições que o vereador Alex Necker apresentou ao longo deste mandato. Somente nestes primeiros meses de 2016, vereador, foram protocolados cerca de 50 pedidos de providências. A gente poderia falar aqui o programa todo deles, mas a gente selecionou então alguns, como por exemplo, um que beneficiou os alunos lá da Universidade Federal da Fronteira Sul, a troca de parada de ônibus lá. Uma questão de segurança para aproximar também à noite, né? Eu quero que o senhor explique melhor aos nossos telespectadores esse pedido em especial. A Universidade Federal da Fronteira Sul, para que a população saiba, ela funciona junto ao seminário lá fora, o seminário Nossa Senhora Aparecida, lá na saída da cidade, quem vai a Tio Hugo, Soledade e Ernestina. Ela vem funcionando lá já há mais ou menos 3 anos e meio. E a demanda da comunidade é pela aproximação da parada de ônibus do local de saída dos alunos. Isso também era uma demanda apresentada também pelos moradores do bairro no entorno ali. Então nós encaminhamos essa demanda em diálogo, a demanda veio através de alunos e da direção da universidade, nós encaminhamos essa demanda à Secretaria de Transporte e Serviços Gerais para uma avaliação da mudança do local da parada, porque nem sempre é tão simples tirar uma parada de um determinado local e colocar em outro, porque isso algumas vezes implica na mudança de rota, de trajetória do ônibus, do transporte coletivo. Em outros momentos tem que se avaliar se essa mudança ela efetivamente representa um ganho para a população em geral, ela não pode ser única e exclusivamente para beneficiar um ou outro, ela tem que ser para trazer melhoria para a comunidade como um todo. E lá, após essa análise, o setor competente da Secretaria sinalizou com a possibilidade efetiva de fazer a troca, bem como a melhoria na iluminação, que era uma demanda dos alunos.
A universidade ela tem hoje algo em torno de 200, 250 alunos dentro da universidade que frequentam as aulas manhã, tarde e noite nos mais variados horários. E isso auxiliou que os alunos tenham um deslocamento melhor para a universidade, cheguem mais próximo e que tenham uma questão de segurança e um transporte mais agradável, um local mais agradável quando esperam o transporte coletivo. São pequenas coisas que talvez a pessoa que está nos escutando diz, uma mudança de um ponto de ônibus, mas que faz a diferença para um conjunto de pessoas que está sendo beneficiado e que garantem na sequência desdobramentos importantes para a comunidade. Assim como o pedido de instalação de uma faixa elevada próximo à passe. Então, também é importante para essa parcela da população, assim como para os motoristas, para a população da região como um todo, né? Muitas vezes o dia a dia da cidade ele é um dia a dia muito atribulado. E é necessário, e a gente precisa ter essa atenção, que na questão do trânsito, a parte mais sensível é sempre o pedestre. Então, tu garantir das mais variadas formas uma melhoria na segurança do deslocamento do pedestre na cidade é sempre importante. Nessa solicitação aí encaminhada a nós pela Associação Passo Fundense de Cegos e também pelo conjunto de comerciantes que estão localizados no entorno da associação, a gente fez o encaminhamento, fez o levantamento. E recentemente, acho que há uns 2, 3 meses, a Secretaria executou a obra. Ela mudou a cara daquela região. Hoje os veículos reduzem, hoje as pessoas prestam mais atenção na travessia de todas as pessoas que ali transitam, mas especialmente para os associados da passe, pela característica que é própria deles, né, pela deficiência visual, representou um ganho muito maior na questão da segurança. Nós também encaminhamos na sequência a solicitação para que nós possamos fazer também essas travessias elevadas na Avenida Brasil, na rua que dá acesso à passe que é localizada na Moron, para que lá também no deslocamento dos ônibus e do transporte coletivo desses associados e dessas pessoas, eles possam ter também esse cuidado na Avenida Brasil. Isso é uma coisa que ainda está sendo em avaliação, mas que certamente vai ser concluído logo mais aí à frente. Outra sugestão que o senhor também encaminhou ao Poder Executivo sugere uma alteração no Estatuto dos Servidores Municipais e a ampliação da licença paternidade, então de 5 para 20 dias. O prefeito já sinalizou positivamente se isso realmente pode acontecer? Olha, na verdade essa é uma mudança relativamente nova. Nós tivemos há pouco tempo atrás a mudança na licença maternidade, que aumentou a licença dos 4 por 6 meses, né? Que estabeleceu, através de um programa federal, que as empresas privadas podem aderir a esse programa. O setor público se adaptou mais rápido a isso, né? O setor público, na grande maioria das cidades, não saberia agora, nesse momento, citar alguma cidade que não tenha feito a atualização da sua legislação municipal. E nós vimos agora, recentemente, também ser sancionado, através da presidente Dilma, essa mudança na licença paternidade, aumentando dos 5 dias que vigoravam para 20 dias, por um entendimento que não é, e aí a gente precisa esclarecer, por um entendimento da necessidade da parceria do pai junto com a mãe quando do nascimento do filho ou da filha. É um momento importante onde o casal, a família, que está tendo a experiência de ter o seu filho, independente dele ser um filho próprio de nascimento, uma adoção, que essa família formada por homem, por mulher, por casais homoafetivos, possa ter o direito a uma licença para conviver com as suas crianças nos primeiros dias. Então, a licença paternidade me parece que é um avanço importante para que a gente possa ter, nesse momento, que é um momento especial para todos, a convivência do pai mais próximo. Ajuda no momento do filho, da filha, e ajuda também na questão da companheira, porque muitas vezes a gente sabe, né, Paulo, que o ato da maternidade é um momento especial
e que em alguns momentos, em algumas desses partos, eles precisam de um cuidado maior da mãe por mais dias. Então nada mais justo também para a família, nada mais justo que o pai possa acompanhar também. Bom, a gente muda um pouquinho do assunto para falar agora, nessa parte final do programa, sobre a sua liderança de governo e também as ações do prefeito Luciano Azevedo. Para iniciar essa parte, então, eu quero lhe questionar sobre as comissões parlamentares de inquérito que foram solicitadas a instauração aqui na Câmara de Vereadores, seja ela da grama, que a gente teve o pedido negado, do Carnaval também, e aí a gente tem a CPI da Codepas que está realizando as atividades ainda normalmente. Eu acho assim, a Câmara Municipal de Vereadores e todo vereador tem como prerrogativa principal a fiscalização das ações do Executivo. Então, nada mais justo que os vereadores possam exercer essa sua prerrogativa na sua plenitude. E para isso nós temos um conjunto de instrumentos que possibilitam isso. A visita em loco, a busca de informações, os pedidos de informações, os questionamentos, o convite para que pessoas que compõem o Poder Executivo, estando elas à frente de secretarias ou sendo do grupo de apoio de determinadas ações, possam vir à Câmara esclarecer dúvidas e tudo mais. E também a formação de comissões parlamentares de inquérito. Mas eu tenho como prerrogativa e como entendimento meu que comissões parlamentares de inquérito elas devem ser levantadas e apresentadas quando existem efetivamente argumentos e apontamentos para que isso se justifique. E em todas elas, até mesmo na CPI da Codepas, me parece que existe um conjunto de questões que poderiam e foram esclarecidas de outras formas, mas que em determinados momentos, talvez muito mais pela avaliação do momento político, nós nos aproximamos de um processo eleitoral, elas tendem a ter um interesse diferenciado. Não é a investigação pela investigação, é o processo pela tentativa de buscar algo que possa efetivamente macular um governo que vem tendo uma boa aceitação na cidade, que vem fazendo um bom governo. Então, em duas dessas proposições, tanto na CPI proposta com o objetivo de apurar o Carnaval, como na CPI proposta para apurar a compra de grama para aplicação em vários locais da cidade de Passo Fundo, elas careceram do que é fundamental, que são as prerrogativas necessárias para que a CPI pudesse ser apurada. Vereador, tinha sido cogitado também que essas CPIs elas não aconteceram, não tiveram seguimento exatamente pelo prefeito ter conseguido a maioria da base aqui na Câmara de Vereadores. O senhor diz então que não. Não, porque efetivamente ela só poderia ser, esse argumento só poderia ser utilizado se tivesse ido a plenário a votação do requerimento da abertura da CPI. Até pela retirada de assinaturas que acabaram acontecendo no caso da CPI da grama. Sim, vamos trabalhar, por exemplo, no caso da CPI do Carnaval, o requerimento morreu antes de ir a plenário pela inconsistência do pedido. Não tinha prazo definido, não tinha objeto para investigar, não apresentou o que veio, era um desejo. Eu quero investigar o Carnaval sem efetivamente dizer para o conjunto dos colegas o que levava em consideração aquele pedido. Então, a Procuradoria da Câmara, de imediato, arquivou a solicitação da CPI do Carnaval por falta desses pedidos. Na chamada CPI da grama, no requerimento que solicitava a abertura da CPI da grama, conjuntamente com isso foi feita a convocação da secretária Ana Paula para que viesse à Câmara explicar o processo. A secretária vem acompanhada do Procurador-Geral do município, fez todas as explicações necessárias, ele levantou o processo como um todo, como ele foi feito, como ele foi materializado, o que se refere, como vai ser aplicado. E o conjunto de colegas que acompanhou essa sessão extraordinária,
no seu conjunto, teve os seus questionamentos sanados. Então, nada mais justo que aqueles vereadores que, mesmo assinando o requerimento de abertura, possam, no momento seguinte, tendo em vista o saneamento das suas dúvidas, retirar a sua assinatura. Efetivamente, é um processo que é legítimo no parlamento e me parece que, do ponto de vista legal, material, e o principal, que era apresentar para a sociedade o que vinha sendo feito e sanar as dúvidas dos vereadores, ele cumpriu o papel. Então não existe a necessidade da implantação da CPI quando se chega à finalização de um processo a bom termo. Agora, na CPI da Codepas, ela, no meu ponto de vista, em que pese ela ter sido implantada, ela me parece que o motivo principal, que é o sucateamento da frota, ele se explica naturalmente pelo período de compra de ônibus muito antigos de 10 anos, em que não necessitaria uma CPI. Mas mesmo assim a casa implantou, o conjunto, a maioria dos colegas decidiu pela implantação da CPI e a casa está investigando. A CPI vem andando. Agora, recentemente, nós tivemos a contratação de um perito para avaliar o conjunto de documentos que estão sendo apresentados e certamente, agora nos próximos meses, a CPI deve apresentar o relatório final para ser votado no plenário. Bom, eu teria outros assuntos aqui para questionar o vereador Alex, exatamente ainda sobre a liderança de governo, sobre o governo do prefeito Luciano, mas o tempo está encerrando e fica para uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer a sua presença no Câmara Entrevista de hoje e deixar o espaço para que retorne outras oportunidades e a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço, é sempre um prazer, como eu disse, voltar à TV Câmara e a gente poder fazer esse bate-papo aí sobre o nosso mandato. Uma boa noite a você que acompanhou o Câmara Entrevista desta noite. Nós retornamos na semana que vem com outro vereador convidado. Até lá!